Você já parou para pensar que, em diferentes momentos da história, livros foram tratados como verdadeiras armas, que ideias escritas em páginas foram vistas como ameaças capazes de derrubar governos, desafiar religiões e até inspirar revoluções inteiras? Essa é a força da palavra, e é por isso que ao longo dos séculos existiram livros tão temidos que sua simples circulação já era considerada perigosa. Mas afinal, por que exatamente um conjunto de folhas impressas poderia causar tanto medo? Para começar, é importante entender que livros sempre foram mais do que histórias ou conhecimento. Eles carregam ideias, e ideias têm o poder de questionar ordens estabelecidas, de confrontar autoridades e de abrir os olhos de pessoas que antes viviam sob narrativas únicas. Pense, por exemplo, em um período em que a Igreja controlava o que era considerado verdade absoluta. Um livro que sugerisse uma versão diferente do mundo era visto como ameaça direta ao poder espiritual e, consequentemente, ao poder político. E não era só religião. Governos autoritários também sabiam o risco que um livro poderia representar. Um manifesto político, um tratado filosófico ou até mesmo um romance cheio de metáforas era capaz de mobilizar pessoas, acender debates e criar resistência. Por isso, muitos títulos foram censurados, queimados em praças públicas, proibidos em bibliotecas e perseguidos junto com seus autores. Neste vídeo, vamos revisitar alguns dos livros mais temidos da história, entender o que eles tinham de tão perigoso e por que despertaram tanto medo. E no final, você vai perceber que a história desses livros é também a história da luta entre o poder e a liberdade de pensar. Antes de mergulharmos nos livros específicos, é importante entender por que certas obras foram vistas como perigosas em diferentes épocas. A resposta está no poder que a palavra escrita exerce sobre sociedades. Ao contrário de rumores ou discursos orais, um livro eterniza ideias. Ele pode viajar por diferentes lugares, atravessar gerações e atingir muito mais pessoas do que o autor talvez imaginasse. Por isso, sempre que uma ideia ameaçava o poder estabelecido, era comum que o alvo imediato fosse o livro que a continha. Na Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica tinha uma influência esmagadora sobre o conhecimento. Qualquer livro que desafiasse suas doutrinas era automaticamente considerado herético. Isso não era apenas uma questão religiosa. Questionar a visão de mundo da Igreja também significava questionar a estrutura social e política que ela sustentava. É por isso que listas de livros proibidos foram criadas, e que fogueiras de livros se tornaram símbolos de censura e controle. Mais tarde, com o surgimento de estados modernos, os governos também passaram a enxergar nos livros inimigos disfarçados. Ditadores e regimes autoritários sabiam que um único manifesto ou romance com ideias subversivas podia acender a chama da rebeldia em um povo inteiro. Assim, títulos foram banidos, autores perseguidos e livrarias fechadas. Mas quanto mais proibiam, mais despertavam curiosidade, e muitas vezes ainda mais leitores buscavam aquelas obras clandestinamente. O que aprendemos com essa história é que livros nunca foram apenas entretenimento ou conhecimento isolado. Eles são veículos de mudança, capazes de inspirar tanto progresso quanto conflitos. E é justamente esse poder que faz deles temidos, porque enquanto existir um livro circulando, a ideia que ele carrega nunca pode ser completamente apagada. Dos primeiros livros a entrar na lista dos mais temidos da história é O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel no século XVI. Diferente de muitas obras políticas de sua época, ele não falava em moral, virtude ou religião como base para governar. Pelo contrário, descrevia de forma fria e direta como um governante deveria agir para manter o poder, manipular, enganar e até usar a crueldade se necessário. Essa visão pragmática chocou tanto que até hoje a palavra maquiavélico é usada como sinônimo de estratégias astutas e calculistas. Na época, a Igreja Católica reagiu com força, condenando a obra e classificando-a como perigosa. Afinal, o livro desmontava a ideia de que o poder político deveria se apoiar na fé e na moral religiosa. Ao invés disso, mostrava que a política podia ser independente da religião, baseada apenas em resultados. Essa foi uma verdadeira ruptura,
com o pensamento tradicional, e por isso a obra foi rapidamente proibida e perseguida. Apesar das tentativas de silenciamento, o Príncipe se espalhou e foi lido por governantes, reis e até ditadores. Ao longo dos séculos, ele inspirou tanto líderes autoritários quanto estudiosos da política moderna. Para muitos, foi um manual de poder realista. Para outros, um alerta sobre os riscos de governos sem limites éticos. Mas, sem dúvida, foi considerado um dos livros mais perigosos de sua época porque mostrou, de forma nua e crua, como a política realmente funcionava. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, uma obra que revolucionou a ciência, mas que também foi vista como uma ameaça mortal às crenças estabelecidas. Até aquele momento, a explicação dominante sobre a origem da vida vinha das escrituras religiosas, que afirmavam que todas as espécies tinham sido criadas por um ato divino imutável. Darwin, no entanto, apresentou a teoria da seleção natural, mostrando que a vida se transformava ao longo do tempo e que os seres vivos evoluíam por meio da adaptação ao ambiente. Essa ideia causou um choque profundo porque abalava não só a fé, mas também toda a estrutura social baseada nela. Para muitos líderes religiosos, o livro era perigoso porque colocava em dúvida a visão de mundo que sustentava suas instituições. Vários países tentaram censurar a obra, e ainda hoje ela é rejeitada em alguns contextos mais conservadores. Mas o impacto foi muito além da religião. A origem das espécies abriu caminho para novas áreas da biologia, da medicina e até da psicologia, mostrando que a vida é dinâmica e que estamos todos conectados em uma mesma árvore evolutiva. É justamente por isso que, apesar das tentativas de apagá-la, a obra continua sendo um marco. O que a tornava temida não era apenas o conteúdo científico, mas o fato de libertar mentes para pensar o mundo de uma forma completamente nova. Entre os livros mais perigosos da história, poucos carregam tanto peso negativo quanto Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler durante sua prisão na década de 1920. Mais do que um simples relato, a obra serviu como um manifesto ideológico, onde ele expunha suas visões de mundo, suas teorias raciais e sua obsessão por poder. O livro não apenas antecipava os horrores que viriam, mas também serviu como base para justificar políticas que mergulharam o mundo na Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, Mein Kampf foi considerado extremamente perigoso. Em vários países, sua publicação foi proibida ou rigidamente controlada. Na Alemanha pós-guerra, o livro ficou fora de circulação oficial por décadas, justamente para evitar que suas ideias voltassem a ser usadas como propaganda. Até hoje, em algumas nações, ele só pode ser lido em edições comentadas por historiadores, com notas críticas que explicam o contexto e desmontam os argumentos de Hitler. A grande lição por trás de Mein Kampf é que as palavras podem se transformar em armas. O que começou como texto em papel se converteu em uma ideologia mortal que custou milhões de vidas. É um exemplo claro de como um livro pode ultrapassar os limites da teoria e se tornar combustível para a destruição em massa. Talvez por isso seja lembrado como um dos livros mais temidos de todos os tempos, não apenas pelo que dizia, mas pelo que causou. Em 1988, o escritor Salman Rushdie lançou Os Versos Satânicos, uma obra de ficção que misturava realismo mágico, referências culturais e religiosas, além de uma narrativa provocativa sobre identidade e fé. O livro rapidamente se tornou alvo de controvérsia, especialmente no mundo islâmico, onde foi acusado de blasfêmia contra o profeta Maomé. A reação foi imediata e intensa: protestos, queima de exemplares e até ataques violentos ligados à obra. O ponto mais marcante dessa polêmica veio em 1989, quando o Ayatollah Khomeini, líder do Irã, emitiu uma fatwa, uma sentença de morte, contra Rushdie. Isso transformou o livro em um símbolo global da disputa entre liberdade de expressão e crenças religiosas. O autor passou anos vivendo sob proteção policial, mudando constantemente de endereço, e até hoje a obra é lembrada mais pela polêmica que causou do que pelo seu conteúdo literário. O que faz Os Versos Satânicos ser considerado um dos livros mais temidos não é apenas a sua proibição em diversos países muçulmanos, mas o impacto real que teve na vida do autor e no debate mundial sobre censura e liberdade artística.
Ele mostrou que a literatura pode ultrapassar fronteiras e tocar em nervos tão sensíveis que sua simples existência coloca em risco a vida de quem a escreve. É o exemplo vivo de que livros ainda têm o poder de desafiar e assustar sociedades inteiras. Entre os livros que mais provocaram medo em governos e elites no século XIX e XX está O Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848. Embora tenha pouco mais de 30 páginas, seu impacto foi gigantesco. O texto chamava trabalhadores de todo o mundo a se unirem contra as desigualdades impostas pelo sistema capitalista e defendia uma revolução que mudaria completamente a estrutura da sociedade. Para muitos governantes da época, esse livro era visto como uma bomba ideológica pronta para explodir. E, de fato, ele acabou inspirando diversos movimentos sociais e políticos que marcaram o século XX. Revoluções, greves e protestos foram alimentados por suas ideias, e em muitos países sua simples posse já era considerada crime. Não é à toa que, em regimes contrários ao comunismo, o livro foi proibido, censurado e até usado como justificativa para perseguições e prisões. Apesar disso, o Manifesto Comunista também se consolidou como um dos textos políticos mais influentes da história moderna. Ele continua sendo estudado em universidades, debatido em rodas acadêmicas e até reinterpretado em contextos atuais. O que o tornava temido não era apenas o conteúdo escrito, mas a força que suas palavras exerciam sobre multidões que ansiavam por mudanças. Um pequeno livro que, ao ser colocado em circulação, transformou-se em um símbolo de resistência e revolução. Publicado em 1922, Ulisses, de James Joyce, foi considerado um dos romances mais revolucionários do século XX, mas também um dos mais temidos por autoridades de sua época. Diferente de qualquer obra anterior, Joyce utilizou técnicas narrativas inovadoras, como o fluxo de consciência, retratando o cotidiano de personagens de forma intensa e realista. Porém, o que realmente assustou críticos e censores foi o conteúdo explícito, referências à sexualidade, linguagem considerada vulgar e situações que quebravam tabus da moralidade vigente. Por causa disso, Ulisses foi proibido em diversos países logo após sua publicação. Nos Estados Unidos, por exemplo, exemplares eram apreendidos e queimados em portos sob acusação de obscenidade. O livro se tornou símbolo da luta entre liberdade artística e os limites impostos pela moral social. O curioso é que quanto mais tentavam bani-lo, mais interesse despertava. Leitores buscavam cópias clandestinas, e a obra circulava como um segredo proibido entre intelectuais e artistas. A virada aconteceu em 1933, quando um tribunal norte-americano decidiu que Ulisses não era obsceno, mas sim uma obra-prima, literária que precisava ser preservada. Esse julgamento abriu caminho para maior liberdade de expressão literária no Ocidente. Hoje, Ulisses é celebrado como um dos grandes clássicos da literatura mundial, mas o medo que causou no início mostra como a arte pode incomodar, provocar e até transformar as regras de uma sociedade inteira. Em 1949, Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo, uma obra que marcou profundamente a história do feminismo e que, ao mesmo tempo, foi considerada perigosa em muitos lugares. O livro analisava a condição feminina de forma ampla, mostrando como, ao longo da história, a mulher foi reduzida à figura do outro, subordinada às regras sociais criadas pelos homens. A frase icônica de Beauvoir, "Não se nasce mulher, torna-se mulher", tornou-se símbolo de uma nova forma de pensar identidade e gênero. O impacto foi imediato. Em países conservadores, a obra foi rejeitada, criticada e até censurada. Muitos a viam como um ataque à moral tradicional e à família, já que questionava papéis de gênero profundamente enraizados. Para grupos religiosos, era quase uma ameaça direta à ordem social. Não é exagero dizer que O Segundo Sexo foi um dos livros mais temidos porque colocou em palavras algo que muitas mulheres já sentiam, mas não encontravam espaço para expressar. Apesar da resistência, o livro abriu portas para debates sobre igualdade, liberdade e direitos das mulheres, servindo de base para os movimentos feministas que ganharam força nas décadas seguintes. Hoje é reconhecido como um marco intelectual, mas no momento de sua publicação foi visto como subversivo e até perigoso.
E é justamente esse poder de dar voz ao silenciado que fez dele um dos títulos mais temidos da história. Quando falamos de livros temidos, nem sempre pensamos em romances de ficção, mas O Nome da Rosa, de Umberto Eco, lançado em 1980, é um exemplo curioso. Embora seja um romance policial ambientado em um mosteiro medieval, sua narrativa toca em questões profundas sobre censura, poder e conhecimento proibido. A trama gira em torno de monges que morrem misteriosamente após lerem um livro perigoso, guardado a 7 chaves na biblioteca. Essa metáfora expõe como, ao longo da história, a Igreja e outras instituições controlaram o acesso ao saber, decidindo o que poderia ou não ser lido. O sucesso da obra foi enorme, mas também gerou incômodo em setores mais conservadores, justamente porque Eco usava a ficção para trazer à tona críticas ao autoritarismo religioso e à repressão intelectual. Para alguns, o romance era apenas uma aventura literária. Para outros, um alerta disfarçado sobre como o poder tenta silenciar ideias que possam ameaçá-lo. Além disso, O Nome da Rosa popularizou reflexões filosóficas complexas ao apresentá-las, em uma narrativa envolvente, acessível ao grande público. Essa combinação de entretenimento com crítica intelectual fez com que o livro fosse visto, em certos contextos, como subversivo. Ao colocar o saber e a censura no centro de uma história de mistério, Eco mostrou que até a ficção pode ser temida quando ilumina verdades incômodas. Publicado em 1932, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, se tornou uma das obras de ficção mais inquietantes do século XX. Ao imaginar um futuro em que a sociedade fosse rigidamente controlada por engenharia genética, manipulação psicológica e drogas que mantinham todos felizes, Huxley criou uma crítica poderosa ao conformismo e à perda da liberdade individual. O livro não falava apenas de ciência, mas denunciava o risco de um mundo onde o ser humano fosse reduzido a uma peça de engrenagem social. Não demorou para que o romance fosse considerado perigoso. Em países mais conservadores, foi banido por conter referências a sexo, drogas e comportamentos considerados imorais. Em regimes autoritários, a proibição vinha de outro motivo. A obra mostrava como governos poderiam manipular as massas sob o disfarce de bem-estar coletivo. Ou seja, a ficção funcionava como um espelho incômodo para quem desejava controlar a sociedade. Com o passar das décadas, Admirável Mundo Novo deixou de ser apenas um romance e passou a ser interpretado como uma advertência visionária. Muitos leitores veem nele uma previsão assustadora de dilemas modernos, como o consumismo extremo, a manipulação midiática e os avanços da biotecnologia. É justamente esse poder de antecipar o futuro e revelar perigos escondidos que fez do livro uma obra temida, debatida e indispensável para entender até onde a humanidade pode chegar em busca de estabilidade. Entre todos os livros considerados perigosos, 1984, escrito por George Orwell em 1949, talvez seja o mais emblemático. A obra apresenta um futuro distópico em que o Estado controla absolutamente tudo: pensamentos, emoções, linguagem e até a memória das pessoas. O grande irmão vigia cada cidadão e qualquer ato de rebeldia é punido de forma brutal. Essa narrativa não era apenas uma ficção assustadora, mas uma crítica direta ao totalitarismo e às formas de manipulação política que Orwell observava em seu tempo. Não é surpresa que 1984 tenha sido banido em diferentes contextos. Em países de regimes autoritários, a simples menção ao livro era vista como subversão, já que a história refletia com perfeição os mecanismos de vigilância e repressão praticados no mundo real. Até em sociedades democráticas, a obra foi contestada por conter linguagem considerada obscena e por abordar temas de violência psicológica e sexual. Mas o que realmente fez 1984 ser temido foi sua capacidade de transformar conceitos em símbolos universais. Termos como Big Brother, duplo pensar e Ministério da Verdade entraram para o vocabulário cotidiano como representações de vigilância, manipulação e propaganda. O livro se tornou tão poderoso que continua
sendo referência em debates sobre liberdade, privacidade e democracia. A verdadeira razão de seu temor é que ele não fala apenas de um futuro distante, mas expõe riscos que permanecem atuais. Ao chegar ao fim dessa jornada pelos livros mais temidos da história, uma conclusão se torna inevitável. O que realmente assusta não são as páginas em si, mas as ideias que elas carregam. Cada obra que vimos aqui representou um desafio ao status quo, fosse religioso, político, social ou cultural. Quando Maquiavel descreveu a política sem moral, quando Darwin apresentou a evolução, quando Orwell denunciou a vigilância extrema ou quando Beauvoir deu voz às mulheres, todos estavam, de alguma forma, questionando certezas que pareciam inabaláveis. E é justamente por isso que esses livros foram perseguidos, queimados ou proibidos. Eles mostraram que a palavra escrita tem o poder de atravessar fronteiras, resistir ao tempo e provocar transformações profundas. O que era visto como perigoso em determinada época, muitas vezes se transformou em conhecimento indispensável para as gerações seguintes. Em outras situações, como no caso de Mein Kampf, serviu de alerta sobre como ideias distorcidas podem gerar tragédias quando não são confrontadas com senso crítico. Se há uma lição a tirar de tudo isso, é que ler é sempre um ato de coragem e liberdade. Cada vez que alguém abre um desses livros, está participando de uma longa luta pela preservação das ideias e contra qualquer forma de censura. E no fim das contas, talvez seja isso que mais amedronte quem tenta calar as páginas. A consciência de que enquanto houver leitores, nenhuma ideia pode ser realmente apagada.